Bom dia, Quelônios, boa tarde. Antes de começar esse vídeo, gostaria que você, se você puder, se inscrever no canal, depois de ver o vídeo, curta, comenta, é muito importante. Esse vídeo de hoje é um dos primeiros vídeos de uma série que eu quero fazer de homenagem às pessoas que eu gosto, que eu admiro. E tentar fazer essa homenagem ainda em vida, né? Há uns dias atrás faleceu a Gladys West, que foi a mãe do GPS. Eu já tinha visto falar dela e tinha esquecido. Então, no dia que ela morreu, eu relembrei, puxa, morreu. E ela que inventou o GPS. E a gente acaba conhecendo as pessoas, às vezes só quando morre. É difícil conhecer todo mundo. Não dá para conhecer todo mundo, né? É impossível. Então, eu não sei se vocês conhecem esse cara aqui. Hoje a minha homenagem vai para esse cara aqui, que é brasileiro, mas pouca gente conhece. O nome dele é Miguel Ângelo Nicoleles. Eu fiz algumas anotações, é muita coisa, o currículo dele é muito grande. O Miguel Ângelo Laporta Nicoleles tem 64 anos, nasceu em 7 de março de 1961 em São Paulo. Ele é médico, neurocientista, pesquisador, escritor e pintor. Ele foi um cara pioneiro mundialmente na criação, no desenvolvimento da interface humana, da interface cérebro e máquina, em especial para neuropróteses para pacientes paralíticos ou paraplégicos. Esse cara é considerado um dos 20 maiores cientistas do mundo. Ele é formado em medicina, em ciências, com ênfase em fisiologia geral pela USP. Eu vou ler um pouquinho do currículo dele. Ah, eu esqueci, ele é palmeirense, também pode ser do currículo, ele é palmeirense doente. Ele mesmo diz que já passou até vergonha por causa do Palmeiras. O currículo dele é invejável. No início da carreira, ele se destacou ao criar métodos inovadores para registrar a movimentação da grande população de neurônios que nós temos no cérebro e no sistema nervoso central e periférico, consolidando a importância da neurofisiologia como uma área central da neurociência moderna. O Miguel, nos anos 80, foi para os Estados Unidos, fez pós-graduação em fisiologia e biofísica. Lá ele construiu uma grande carreira na Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Virou professor titular das cadeiras de neurobiologia e engenharia biomédica. A sua equipe lá da universidade, pela primeira vez, demonstrou ao mundo que os primatas poderiam controlar braços robóticos, através de atividades cerebrais, à distância e de forma evasiva. Ele também coordenou um projeto, o nome do projeto era Andar de Novo. Esse projeto foi um incentivo internacional, uma iniciativa internacional, que criou o famoso exoesqueleto da Copa. Lembra de 2014, aquele que chutou a bola? Esse projeto Andar de Novo, viabilizou e demonstrou para o mundo que é possível a interação entre cérebro e máquina na recuperação motora dos pacientes. Paralelo à carreira dele nos Estados Unidos, no Brasil, ele fundou a Fundação Santos Dumont, o Instituto Santos Dumont, o Instituto Internacional de Neurociência Edmund e Lili Safra, e criou o Instituto
Nicoleles, que dá o nome dele. Também ele criou, escreveu centenas de artigos científicos e escreveu 7 livros. Eu acho que é mais, porque eu já vi entrevistas dele, já vi entrevistas dele falando em outros livros que eu não achei na pesquisa. Então, eu acho que foi muito mais. Ele escreveu em livros de normal, assim, revistas, Veja. Então, ele tem muito mais que esses números que às vezes a gente acha na internet. O Nicoleles teve vários incentivadores, mas principalmente o pai, que era um juiz conhecido no meio, mas não era famoso para o grande público, que é o Ângelo Luiz Nicoleles, e a mãe, que sim era famosa, uma escritora infantil, Giselda Laporta Nicoleles. Segundo ele, o próprio Nicoleles, o próprio Miguel, ela vendeu mais de 3 milhões de livros. Ele é um cara que eu considero, e alguns consideram, um escritor distópico. Um cara que tem ideias muito fortes e tem um posicionamento político muito forte. Não quer dizer que ele seja de direita ou de esquerda, mas ele é um cara que se posiciona muito bem culturalmente, socialmente, a respeito de tudo no mundo. Ele tem uma visão muito ampla, eu gosto muito dele por causa disso. Sempre é um cara muito educado, apesar de parecer um cara polêmico, e ele tem opiniões polêmicas. Ele tem algumas opiniões bem polêmicas. Uma vez perguntaram para ele sobre o investimento que o Brasil faz em ciência. Ele tem várias opiniões, tem entrevistas sobre isso no YouTube, mas assim, o que basicamente me chamou, ele critica a maneira que o Ministério da Ciência investe o dinheiro, a maneira que os gestores do Brasil botam pessoas para cuidar desses ministérios. Ele é extremamente crítico a isso. Inclusive, ele dá uma opinião sobre o Albert Einstein, que se o Albert Einstein fosse brasileiro e tentasse uma bolsa no CNPq, não conseguiria, por causa dos critérios que o CNPq tem para ser pesquisador. Ele diz que o Einstein não conseguiria nem ser um pesquisador inicial do CNPq. Então, daí já dá para ver aonde e como a ciência é tratada no Brasil. Ele também tem ideias bem polêmicas sobre a IA e os data centers que precisam, as IAs e os data centers que compõem, que fazem parte dessas IAs. Para o Miguel, tanto a IA, mas principalmente os data centers, são parasitas, porque utilizam mão de obra escrava, usam recursos naturais, principalmente água. Talvez tu não saiba, mas esses data centers, para eles serem mantidos, eles têm que ser resfriados, eles geram muito calor. E a água para manter esses data centers, não pode ser uma água de chuva, não pode ser uma água qualquer. Tem que ser água filtrada. Ele dá vários exemplos que esses data centers pelo mundo, para manter essas IAs, são colocados em cidades, próximos de cidades, que depois que esses data centers são construídos, a água começa a desaparecer nas cidades próximas. E além disso, da mão de obra, do uso de recursos, a criação desses data centers, das IAs, não vale, não compensa o que eles tiram de nós, não compensa. Muitos lugares, inclusive no Brasil, querem criar data centers no Brasil com custo, assim, com dinheiro todo do governo, não querem entrar com grana nenhuma. Então, o Miguel é extremamente crítico às inteligências artificiais pelo mundo e principalmente no Brasil. Ele tem uma opinião muito crítica, porque para ele as IAs tinham que se chamar nenas,
nem inteligentes, nem artificiais. Por que ele diz que ele acha que as IAs não são inteligentes? Porque qualquer organismo considerado inteligente, qualquer coisa que se chama inteligente, tem que ter um organismo vivo e matéria orgânica. E essas IAs, segundo ele, não tem nada disso. E também não são artificiais, na opinião dele, porque elas dependem da criatividade neurobiológica do ser humano. Outra opinião que ele fala, outra coisa que ele comenta muito, é que não é possível algoritmizar o cérebro humano. E os responsáveis, esses caras grandes das big techs que têm as IAs, eles vendem essa ideia. E o Miguel é completamente contra. Para o Miguel, estas IAs nada mais do que um projeto ideológico de automação do processo de decisão humana. É um processo, segundo ele, um processo de extinção humana. Segundo o Miguel, nós vamos virar zumbis digitais. Eu não concordo. Eu acho que a gente já está virando. A gente já começou a virar com a televisão, né? E agora com o celular e com as IAs. Eu achava a opinião dele um quanto muito forte, muito exagerada. Mas ouvindo e vendo as opiniões dele, baseada nos fatos, nas ideias desses grandes donos das big techs, eu vi que a coisa não é bem assim. A minha opinião sobre esse cara, eu não sou fã dele, não é fã, mas eu gosto dele. Eu vejo ele, esse cara é brasileiro, e vejo o quanto ele gosta do Brasil. Eu vejo que ele não é totalmente contra as IAs. O que eu vejo, e eu acho que faz muito sentido, é que ele não gosta da maneira que estão nos entregando, da maneira bonitinha que estão nos entregando, que a coisa não é bem assim. Essas IAs não é só para ajudar. Eu, esses dias mesmo, usei uma IA gratuita, a Gemini. Foi um troço fantástico. Então, eu acho que tem grande utilidade, e ele também acha isso. Só que a maneira que estão nos vendendo é que é o problema. Procure no YouTube mais a opinião dele, ele dá. Aqui eu estou fazendo uma homenagem rápida, simples, rasa até, do currículo desse grande cara. Outra coisa que me chamou a atenção, antes de terminar o conteúdo do vídeo que eu fiz, eu fui no Instagram dele, fui ver, eu achei até que eu já seguia ele. E eu não seguia. E eu vi o número de seguidores dele. Quantos milhões de seguidores tem esse cara com esse currículo que eu falei agora para você? 1 milhão? 2 milhões? 7 milhões? Quantos seguidores tem um cantor aí que nem canta direito, uma cantora? Um cara que faz jogo de tigrinho? Um cara que faz meia dúzia de gracinha e todo mundo segue? 1 milhão, 2 milhões, 7 milhões? Miguel Nicoleles tem 240 mil seguidores. Não é pouco? Não é. Mas para um cara desse tamanho, a culpa é dele? A culpa é minha, a culpa é sua, a culpa é nossa. E depois que eu comecei a fazer vídeos para o YouTube, principalmente no YouTube, eu vejo alguém fazendo um vídeo, qualquer coisa, mesmo que eu achei legal e coisa, mesmo que depois eu não veja mais, eu sigo o cara, porque eu dou valor, eu sei o trabalho que é para fazer um vídeo. E esse meu vídeo eu assumo, eu estou no início, eu vou melhorar. Vou melhorar a edição, vou fazer com edição. Eu estou estudando para melhorar. Mas dá um trabalho, sem edição, sem muito pouca coisa, dá um trabalho já. Eu imagino esses caras que fazem edições legais e tudo. Então, assim, a gente tem que valorizar, sabe? Se puder, veja o trabalho dele, como é legal, como é importante. Esse cara merecia, no mínimo, baseado no que eu vejo por aí, ter 3, 4, 5, 6 milhões de seguidores. E esse cara é tão genial que eu estava vendo uma entrevista dele
E ele nem fala sobre isso, pelo menos eu nunca vi. Eu é que estou falando. Ele não se incomoda, ele acha que ele é muito bem valorizado. Né? Assim como ele comenta, seja onde vai, esse cara é convidado para ir a qualquer lugar do mundo, dar aula, ajudar em pesquisas. E ele estava falando numa das entrevistas, pô, eu fui para Porto Alegre, eu fui no Nordeste, as pessoas me param em posto de gasolina, em lugares simples, me reconhecem. Ah, o meu filho começou a estudar, gosta de estudar de ciências por tua causa, começou a estudar a área de pesquisa, de neurociência por tua causa, entrou na faculdade por tua causa. Então ele é muito grato pelo retorno que as ruas dão para ele. Mas no Instagram, esse cara merecia muito mais. Curte, comenta sobre esse vídeo, compartilha, tá? Se inscreve, elogios e críticas sinceras me interessam. Lembrando, esse vídeo aqui foi feito com inteligência mecânica. Nada mais será como antes. O futuro não é inevitável. Miguel Nicoleles. Fui. Até o próximo vídeo.